Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso Hebraico para Todos e na aula de hoje veremos o uso dos sufixos pronominais com as preposições. Os sufixos pronominais eles também podem ser anexados às preposições e assim eles exercerão a função de objeto. Então os sufixos pronominais eles podem ser colocados nos substantivos, tendo assim um uso possessivo, então eles são traduzidos como pronomes possessivos, meu cavalo, seu cavalo, minha casa. E uma coisa que eu esqueci de mencionar nas aulas anteriores é que quando um substantivo recebe um sufixo pronominal, ele se torna definido, né? Então, substantivo com os sufixos pronominais são definidos. Então, quando eles forem modificados por um adjetivo atributivo, lembre-se de que o adjetivo atributivo deve receber o artigo, porque o adjetivo atributivo concorda em gênero, número e em definição. Então, por exemplo, se eu quiser dizer meu bom cavalo, eu diria o Susi Hatov, porque o Susi é definido. Então, Susi Hatov seria meu bom cavalo ou o meu bom cavalo. Geralmente nós não usamos muito o artigo antes do pronome possessivo no português, mas basta vocês terem isso em mente. Os sufixos pronominais tornam os substantivos definidos, e por serem definidos, os adjetivos atributivos concordarão em definição também, devem receber o artigo. E, voltando para a aula de hoje, além de ser utilizado com os substantivos exercendo a função possessiva, os sufixos pronominais são colocados também nas preposições, exercendo o papel de objeto. Aí teremos que lembrar um pouco daquela coisa da quinta série, sexta, né, sobre análise sintática, né? Então saber o que é o objeto da frase, né? Então, por exemplo, eu vou à minha casa, então minha casa seria o objeto, porque quem vai a algum lugar. Então, o objeto seria o complemento do verbo, né? E pode ser também o complemento da preposição. Então, veremos isso. Acho que isso vai ficar mais claro quando vermos os exemplos. E quando colocado na preposição, os sufixos pronominais serão traduzidos como pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos são pronomes como, por exemplo, me, se, nos, mi, vos. Esses são os pronomes oblíquos. E quando usado com substantivos, né, eles são pronomes possessivos, meu, seu, nosso. Então, vejamos aqui os sufixos pronominais com as preposições le, que significa para, e be, que significa em. Então, essas preposições receberão os sufixos pronominais do tipo on. Então, temos aqui, né, na primeira pessoa, no singular, temos o li, que significa para mim, e bi, que significa em mim. Então, essa é a primeira pessoa comum do singular. Li, bi. Nos pronomes de segunda pessoa, no masculino, temos lecha, pode significar para ti, ou berra, em ti. Lecha e
berra. No feminino temos o lar, que é em ti, só que se referindo a uma mulher, e bar, em ti. Então, lar é para ti e bar em ti, isso aqui para uma mulher. Nos pronomes de terceira pessoa, no masculino temos lo, para ele, e bo, nele, né, que é a junção do em, mais ele dá nele. No feminino temos lá, que é nela, né, lar, e bar. Lar é para ela, bar nela. Agora nos pronomes do plural, na primeira pessoa temos lano, para nós, e bano, em nós. Lano e bano. Os pronomes de segunda pessoa, no masculino temos lachem, para vós, e bachem, em vós. Lachem e bachem. No feminino temos lachem, para vós, só que para uma mulher, e bachem, em vós. Lachem e bachem. Nos pronomes de terceira pessoa, no masculino, temos lahem, para eles, e bahem, neles. No feminino temos lahem, para elas, e bahem, nelas. Já com a preposição que significa como, né, que é a preposição de comparação, ela também receberá os sufixos tipo um, mas ela será um pouco diferente do le e do be, porque no que os sufixos pronominais são colocados na forma poética do que é a forma que aparece nos livros poéticos. Então, a forma poética é como, como. Então, na primeira pessoa comum do singular, temos camone, camone, que significa como eu, e no plural temos camono, que é como nós. Camone, como eu, camono, como nós. Nos pronomes de segunda pessoa, no masculino singular, temos camorra, camorra, como tu. Isso é no singular, né? E carrem, no plural, que é como vós. Aqui, no feminino plural, aí não é utilizado a forma poética, é utilizada a preposição mesmo. Então, carrem, então tem camorra, como tu, carrem, como vós. No feminino temos camor, como tu, e carrem, como vós. Camor e carrem. Agora na terceira pessoa, no masculino temos camorro, como ele,
e kahem, como eles. Então, camorro, como ele, kahem, como eles. No feminino, temos camorra, como ela, e kahen, como elas. Camorra e kahen. E também pode aparecer na forma kahena, kahen ou kahena. Essas duas formas significando como elas. Então esses são os usos dos sufixos pronominais na preposição que. Agora na preposição min, que significa de, né? A preposição de com sentido de origem. Quando o min ele recebe o sufixo pronominal, essa preposição ela é dobrada, é como se fosse um min. Então o que acontece? O nun do primeiro min ele é assimilado com o men do segundo min. Então ele desaparece e o men receberá o dagueche forte. E o nun do segundo min é assimilado com a consoante do sufixo pronominal. Então ele também recebe o dagueche forte. Né? Então parece um pouco confuso, mas aqui vendo o exemplo fica mais claro. Então, por exemplo, na primeira pessoa comum do singular temos mimene. Então, a preposição ela é dobrada. Então, é como se tivesse um min. Então, min. Como se fosse um ni. Min e o sufixo pronominal ni. Então, o que acontece? O nun do primeiro min, ele é assimilado com o men do segundo min. E quando ocorre essa assimilação, temos o dagueche forte, né, para indicar que aquela consoante está dobrada. Simboliza duas consoantes na palavra. Então ficam o men, o hir e o men com dagueche forte porque o nun é assimilado. Min e o nun do segundo min está assimilado com o nun do sufixo pronominal. Então o nun do sufixo pronominal também receberá o dagueche forte para compensar o desaparecimento do nun da preposição. Por isso fica min, mene, que é de mim, min, mene. Aquilo que se origina em mim, né? Então de mim. E no plural, né, de nós, fica mi meno. Então basta ver aqui as assimilações. O nun desaparece e as consoantes seguintes recebem o dagueche forte para compensar o desaparecimento do nun. Mi mene e mi meno nas segundas pessoas. No masculino singular temos mimeja, que é de ti, e mihem, de vós. Aqui no caso nos pronomes do plural, tanto de segunda quanto terceira pessoa, o min não é duplicado. Então será um min só. E eu pronunciei com som gutural, né? Mas aqui não é pronunciado com som gutural. Aqui é mikem. Mikem porque o dagueche forte no kaf funciona tanto como dagueche forte como dagueche lene. Então, quando um dagueche forte é colocado numa letra begad, que é fato, ele terá
tanto a função de dagueche forte quanto a função de dagueche lene, e essa letra com dagueche lene terá o som do K, né? Então, mikem, que é de vós, mimer, de ti, mikem, de vós. No feminino temos mimer, de ti, e miken, de vós, mimer e miken. Nos pronomes da terceira pessoa, no masculino singular temos mimeno, e aí vocês verão que ele terá a mesma forma da primeira pessoa comum do singular, né? Mimeno. E pode ser, mimeno pode significar tanto de nós como dele ou de si, né? Dele ou de si. Não é de si do verbo descer, é de si a preposição de e o pronome oblíquo si, então fica de si, só para não confundir com de si o verbo, eu de si. Então, como que a gente saberá quando mimeno será de nós ou será dele? Vocês já sabem a resposta, já estão até cansados, porque é aquilo que eu sempre digo, pelo contexto. O contexto determinará tudo. A gente precisa pegar o contexto, não dá para tentar descobrir o significado pegando a palavra solta. Temos que ver a frase completa, ou até mesmo, sei lá, o capítulo completo onde a palavra está inserida para saber o significado correto dela. Então temos mimeno, de si ou dele, e mihem ou mihema, que é deles, ou de si também. Porque o C não importa se é plural, se é singular, se é feminino, se é masculino, continua sendo o mesmo. Então, mihem ou mihema. Então temos mimeno no singular e no plural, mihem ou mihema. Pode aparecer nas duas formas. No feminino nós temos mimena, que é de si ou dela, mimena, ou mehen ou mehena. E só lembrando, né, como nós vimos na preposição, quando vimos na aula da preposição min, que esse sufixo pronominal começa com re, e o re é uma gutural. Então, preposição min, quando prefixado a uma palavra que começa com uma gutural, o re que é alongado para um re, porque é alongado para um tissere, porque as guturais não podem receber o dagueche forte. Então, vira mehem ou mehema, ou mehen ou mehena. Então, no feminino plural temos mihena ou mehen e mehena no plural. Então, esses são sufixos pronominais na preposição men. Agora, com as preposições inseparáveis, né, elas utilizarão os sufixos pronominais tipo 2, porque os sufixos pronominais são colocados na forma plural dessas preposições. Mas só lembrando que só porque está na forma plural não significa que essa preposição está no plural. Ela continuará sendo uma preposição no singular, mas o sufixo pronominal é colocado na forma plural da preposição e por isso serão os sufixos pronominais tipo 2. Então peguei aqui a preposição el, que significa para, até, em direção a, que na forma plural, que será da forma construta, temos ele,
e a preposição al, que significa em cima, sobre. Na forma construta plural temos ale. Então, ele e ale. Essas são as formas. Então, vocês guardando isso, vocês vão reconhecer nas demais preposições inseparáveis. Então, na primeira pessoa comum do singular, temos elai, que é para mim. Elai, para mim. E alai, sobre mim, em cima de mim. Então, alai, sobre mim, e elai, para mim. Na segunda pessoa, no masculino singular, temos eleja, que é para ti, e aleja, que é sobre ti. Eleja e aleja. No feminino temos elair, que é sobre ti, e alair, que é sobre ti. Eu falei errado, o anterior é para ti. É elair, para ti, e alair, sobre ti, só que para uma mulher. Nos pronomes da terceira pessoa, no masculino temos alive, para ele, e alive, sobre ele. Alive e alive. No feminino singular temos eleja, que é para ela, e aleja, sobre ela. Eleja e aleja. Nos pronomes do plural, na primeira pessoa temos eleino, para nós, e aleino, em nós. Eleino e aleino é sobre nós, né? Porque eu falei em nós, aleino é sobre nós. Eleino e aleino. Na segunda pessoa, no masculino, temos alechem, que é para vós, e aleichem, que significa sobre vós. Então, tem até uma saudação hebraica, né, que é Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, que significa a paz esteja sobre vós, ou sobre vocês, né, pois nós não utilizamos mais o vós. Isso quando se referia a um homem, né? E no feminino, que é quando se referia a uma mulher, temos aleichem, para vós, e aleichem, sobre vós. E a pronúncia aqui é a mesma, porque o Aleph e o Ain são mudos, né? Então, aleichem e aleichem tem a mesma pronúncia. Mas se for ouvindo pelo contexto, você vai saber qual é a palavra que está sendo utilizada. E se você estiver lendo o texto hebraico, que afinal de contas o hebraico bíblico para a leitura, ele não funciona como diálogos lá hoje em dia em Israel, porque o hebraico moderno é diferente. Se for lendo, você verá que ele está utilizando, quando está utilizando o Aleph ou Ain.
mesmo que a pronúncia seja a mesma. E nos pronomes de terceira pessoa, no masculino, temos Alehem, para eles, e Alehem, sobre eles. Mais uma vez a pronúncia é a mesma, mas lendo você está vendo qual que é a consoante que está sendo utilizada. E no feminino temos Aleihem, para elas, e Aleihem, sobre elas. Então esse é o uso dos sufixos pronominais nas preposições. Então vocês puderam notar, algumas usarão o sufixo tipo 1 e outras usarão o sufixo tipo 2. Se vocês guardaram as preposições que nós já aprendemos até aqui e memorizaram os sufixos pronominais, mesmo que vocês não decorem as formas exatas de como elas ficam quando recebem o sufixo pronominal, ao ver o prefixo você já vai saber que aquele prefixo é um prefixo de primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, e vocês reconhecerão a preposição. Então vocês conseguirão traduzir. E no mais é com a prática mesmo, é tentar memorizar e praticar. Não existe nenhuma fórmula mágica. É preciso memorizar essas fórmulas porque elas são utilizadas bastante. Mas exercitando um pouquinho por dia, procurem escrever essas formas, pronunciá-las em voz alta, sei lá, escrevam em cartõezinhos e espalhem pela casa para vocês sempre estarem vendo. Coloquem formas digitais no celular. Procurem usar todos os recursos que vocês tiverem. Estejam em contato com o hebraico constantemente todos os dias e logo isso vai se tornar natural e vocês perceberão que já não será mais uma memorização, mas vocês realmente irão conhecer a forma. Então, por essa aula é só isso e na próxima aula veremos as partículas de existência no hebraico. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.